Hoje eu vou falar para vocês como eu aprendi inglês em 3 meses lutando na guerra aqui na Ucrânia. Se você é uma pessoa que, assim como eu, odeia aprender inglês, acha um pé no saco, tem que sentar, ver um curso de inglês ou fazer qualquer coisa do tipo, esse vídeo aqui é para você que também não gosta de aprender inglês. Se você gosta, é ainda melhor para você. Então, vamos lá. Antes de ir para os 3 tópicos, olha só que fera esse visual. Muito top. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro tópico, sobre a Legião Internacional de Defesa da Ucrânia. Bom, eu fui para a Legião Internacional de Defesa da Ucrânia sabendo que eu teria problemas de idioma. E falei, cara, pode ser o momento de eu me expor ao inglês e de repente aprender alguma coisa, convivendo com pessoas que falam inglês. Eu sei que é uma situação meio extrema, você ir pra guerra para você aprender inglês, mas obviamente esse não foi o meu motivo principal, mas enfim, acabei aprendendo. Na Legião Internacional, muitas vezes eu recebia instruções sobre equipamento, sobre o que fazer na guerra, para onde ir, o que fazer em inglês, porque às vezes não havia tradução para o português. Tá, às vezes tinha para o espanhol, mas enfim, vocês sabem que não é a mesma coisa quando é no seu idioma. O espanhol dá uma ajudada legal porque você faz algumas associações. Então, quando a pessoa fala alguma palavra que no português soa semelhante, você acaba associando. Então, quando a pessoa falava uma palavra e aí eu pegava e falava assim, nossa, e em português é a mesma palavra para falar sobre isso, e aí acabava entendendo, mas baseado no contexto. Então, a exposição, então chegava o comandante lá às vezes e tal, o que a pessoa estava querendo dizer com isso? Eu não entendi, mas eu vi os gringos correndo para pegar vassoura, para pegar, enfim, uma série de coisas para limpar o ambiente, e falava assim, eu só vou copiar isso. Então, eu meio que associava aquela frase que ele falou com o que eu deveria fazer. No começo eu não entendi absolutamente nada, mas conforme foi passando as ordens e etc, e me gerando uma série de constrangimentos, eu acabei aprendendo. Então, eu sabia que quando ele repetia aquela série de palavras, estava querendo dizer que precisava limpar alguma coisa. Às vezes eu não entendi exatamente o que precisava limpar, mas enfim. E como as ordens, elas são muito repetitivas, então sempre tínhamos que fazer as mesmas coisas, as mesmas atividades, como limpar o quartel, enfim, limpar o banheiro. Às vezes tinha jeitos para limpar as coisas de forma diferente, mas elas sempre eram muito padrões. Então acabou que aquelas coisas, por serem padrões e por serem muito repetitivas, acabou me forçando a entender o que aquilo estava querendo dizer. E dentro da exposição, eu convivi bastante tempo dentro da Legião Internacional com um falante de inglês. E isso ajuda tudo. Por mais que você não entenda, por meio de, se faz uma brincadeira um dia, eu não sabia falar inglês, mas o I love you, eu acredito que todo mundo sabe o que significa. I love you, você me entende? Então eu cheguei, eu e os outros colegas brasileiros, a gente foi tirar um sarro com um colega britânico e falamos assim pra ele quando ele tava acordando, I love you, todo mundo em voz alta assim, e ele ficou tipo, thank you, e não entendeu, e foi muito engraçado. Então a gente fazia brincadeiras com essa o tempo todo, e aí acabava que você memorizava algumas palavras, alguns gestos, e aí enfim, eu acabava aprendendo através da exposição. Então, seja por meio dos instrutores, por meio dos colegas que a gente convivia, fazia sempre as mesmas coisas durante um período de tempo, então acabava por se tornar repetitivo, eu entendia já no final o que eu tinha que fazer. E o segundo tópico, e um tópico polêmico, porque muitos educadores falam sobre isso e repreendem quem usa: a tradução, cara. Vou falar pra você, eu utilizei muito o Google Tradutor para muita coisa. Então, às vezes eu queria me comunicar com o colega que vem parte da exposição e tal, mas eu pegava o tradutor, falava em português o que eu queria dizer e me surgia a tradução em inglês, e eu acabava pegando aquela tradução e tentava falar ela em inglês pro gringo, e muitas vezes o gringo conseguia entender, entendeu? Então eu achei muito legal. Então muitas vezes eu precisava entender uma frase que foi escrita dentro de um papel, eu pegava tradução. Algum colega falava comigo, eu pedia, não, por favor, please, translate, porque eu não entendia. E aí colocava, e automaticamente eu criava associações. Então, esse tópico da tradução foi muito importante, porque nem sempre eu tinha tradução em português. Ou, às vezes que eu tinha em espanhol,
também isso me ajudou bastante, porque a tradução, quando ela é feita na hora, você acaba associando na hora o que aquilo significa. Nem tudo você vai gravar, mas algumas coisas você acaba aprendendo nesse método de tradução. Então, a tradução para mim foi muito importante. Cara, olha só que bonito. Infelizmente, não tem neve no Brasil, ou felizmente, porque eu odeio esse frio, mas olha só que bonito, cara. Não tem como não negar que isso aqui é bonito pra caramba, né? No começo do vídeo, eu falei pra vocês que eu odiava aprender inglês do jeito tradicional, através de música, através de videoaula, de curso, toda essa bobagem, que agora entra no jogo. Porque o tópico 1 e 2, tanto a exposição pelo inglês, convivendo com os meus colegas gringos, fazendo amizades, etc., usando a tradução para poder me ajudar e associar as palavras, isso tudo, conforme eu fui fazendo amizades em inglês, me fez com que eu criasse interesse pela língua. Então, quando você tem interesse em aprender alguma coisa, aí você vai mais rápido. Você pode hoje não estar entendendo nada em inglês, você pode estar odiando estudar esse idioma, você pode estar fazendo nenhum progresso, mas é porque você ainda não tem interesse no idioma. E é isso o que mudou o meu aprendizado em inglês. Eu tenho interesse pelo idioma. Por eu não ter interesse no idioma, todas as outras técnicas que eu usei para tentar aprender não era o suficiente, porque eu não estava interessado. Mas a partir do momento que eu tinha amigos e eu queria me comunicar com eles, ou eu queria sobreviver na guerra, isso que eu acho que é o mais importante, para você não entender o que o instrutor estava ensinando sobre o que eu devia fazer em combate, com certeza as coisas não iriam acontecer e eu, enfim, teria um problema grave, morrer, ficar ferido, enfim. Então, o interesse pela língua me fez procurar videoaulas, que depois de você começar a gostar do idioma, fica mais fácil de você assistir um conteúdo, entendeu? Por você ter interesse nele. Então ficou mais fácil de eu acompanhar conteúdo em inglês, coisa que antes eu não tinha interesse. Então assistir tutoriais, tudo, isso acabou me ajudando muito. Então o interesse pelo idioma me ajudou a aprender o idioma mais rápido. Então você pode não estar aprendendo hoje por conta disso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu finalizo o vídeo aqui com essa paisagem maravilhosa de neve, floresta, no trem indo pra Kiev. Tamo junto.